E aí pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o DX90 e vou fazer um revestimento interno nas caixas utilizando feltro. Aí ao decorrer do vídeo eu vou explicar qual que é a função do revestimento interno e o passo a passo de como fazer o procedimento na caixa do DX90. Então vamos lá. Eu vou utilizar esse tipo de feltro para fazer o revestimento. Para o tamanho da caixa do DX90 eu estou utilizando um feltro de 10 mm, mas se for um aparelho com uma caixa menor, o ideal é utilizar um feltro mais fino. Eu estou utilizando um feltro adesivo, no caso desse feltro a cola está bem forte, mas também pode ser um feltro sem essa parte adesiva. Aí no caso utilizaria uma cola de contato para madeira para fazer a colagem. Bom, já estou com a caixa desmontada. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, no card, um vídeo que eu mostro como retirar essa tampa. Mas aqui é bem fácil, porque ela é presa por 8 pinos. Tem 8 pinos aqui, então eu começo pela parte de baixo com uma chave de fenda, né, e um pano para não danificar a parte plástica. E vou fazendo uma alavanca, então a tampa ela vai soltando aos poucos. Então aqui eu vou retirar os dois alto-falantes, né? Eles são presos aqui por 4 parafusos cada. E vou retirar o conector. Esse conector ele tem uma trava, então ele não sai só puxando. Então é necessário uma chave fina para destravar e retirar. Bom, agora eu vou fazer uma análise de onde aplicar o feltro. No caso, as caixas de som, é obrigatória a aplicação do feltro na parte do fundo. Agora, as laterais, a parte de cima e de baixo, depende do modelo da caixa. No caso, não é recomendável aplicar o feltro aonde o duto é muito próximo, no caso dessa caixa aqui, nas laterais. Se eu aplicar o feltro aqui, o grave ele pode ficar ruim. Então, nesse modelo de caixa eu não vou aplicar o feltro nas laterais. Mas como o duto é longe da parte de cima e de baixo, então eu vou aplicar o feltro aqui na parte de baixo e na parte de cima. Então aqui ficará com feltro no fundo, parte de cima e parte de baixo, sem feltro nas laterais. Agora se, por exemplo, essa caixa aqui, esses dutos fossem aqui embaixo, bem próximo do fundo e das laterais, eu aplicaria o feltro só no fundo e na parte de cima. Bom, aqui eu fiz a medição interna da caixa utilizando uma trena. Então, a parte de cima e de baixo tem o mesmo tamanho, 25 por 23 centímetros. E a parte do fundo tem 23 por 45. O feltro do fundo eu vou fazer um furo para passar esses fios. Então eu medi aqui a altura e deu 24 centímetros. No caso, o conector das caixas ele é centralizado, só que a plaquinha ela é um pouco mais para cima, então é necessário medir. Bom, então o furo eu fiz desse jeito aqui, em X. Antes de passar o fio é necessário fazer esse recorte aqui na parte do plástico, porque senão depois que passar o fio não tem como retirar o plástico. Bom, aqui eu já posicionei o feltro no lugar sem remover esse plástico, porque se eu remover o plástico antes não vai dar certo porque o feltro vai ficar colando aqui na caixa. Então aqui eu já medi, bateu certinho aqui a furação. Então agora eu vou remover esse plástico aqui. Bom, agora que eu removi, eu vou posicionar o feltro bem certinho e ir colando.
Então aqui eu ainda não pressionei tudo, porque se precisar aqui, eu descolo ele e acerto. Bom, então a parte de cima está colada, agora eu vou fazer o mesmo para a parte de baixo. Bom, então é isso. Esse é o procedimento para colar o feltro na parte do fundo da caixa. Bom, aqui eu fiz o mesmo para a parte de cima da caixa e para a parte de baixo da caixa. Agora eu vou realizar a montagem da caixa e explicar a função do feltro. Bom, aqui no DX90 eu já fiz o revestimento das duas caixas. A principal função desse revestimento interno é a fidelidade do som. Caixas que são revestidas, elas reproduzem o grave real da música. E caixas que não são revestidas internamente, o grave ele é reproduzido com harmônicas. No caso, a reflexão do grave direto na madeira sem o revestimento causa algumas harmônicas. Então, por exemplo, se eu reproduzir um grave aqui de 60 Hz, do jeito que está agora com revestimento, o som reproduzido vai ser o 60 Hz limpo, realmente o grave real dos 60 Hz. Agora a caixa sem o revestimento, ela vai reproduzir o grave de 60 Hz junto com harmônicas, então é um grave de menor fidelidade, ele é um pouquinho mais ressonante, ele não gera realmente o grave real. Então essa é a função do revestimento interno nas caixas de som. Mas nesse caso aqui, uma coisa que pode acontecer, no caso do revestimento, é a caixa perder um pouco de SPL. Só que é uma diferença bem pequena, não é uma diferença grande. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a sintonia da caixa ela pode reduzir, né? Um exemplo, se a sintonia da caixa é 60 Hz, pode cair para 57 Hz, 55. Então a soma desses dois fatores pode fazer com que o grave fique um pouco mais macio e mais profundo. Mas assim, isso depende do projeto da caixa. Tem caixas que vão dar uma diferença maior e caixas que vão dar uma diferença menor. Então é por isso que algumas pessoas relatam que o aparelho ficou com mais grave, né? Mas assim, a principal função do revestimento interno é a fidelidade do grave. Então o grave ele melhora um pouco mesmo. Então essa seria a principal função. Então agora, do jeito que está aqui o DX90, eu tenho uma fidelidade de som, né, uma fidelidade de graves um pouco maior. Bom, então é isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e deixem um like. Até a próxima.